nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, agora com este corte do programa Equipe F para falar de Flamengo. Mercado da bola no Mengão está a todo vapor, hein, galera? Felipe Luiz renovado, Caio Jorge no Mengão, será? Flamengo quer, hein? Só que o Cruzeiro pediu muita grana. Temos aí também, na mira do Flamengo, o Marco Antônio do São Paulo. Vamos ver o que eles falaram aí? Deixa o seu like, se inscreva aqui neste canal e ative o sininho. Os créditos são da ESPN Brasil, link na descrição e se bora lá. Tava falando de presente, Tetra finalmente chegou o presente esperado na torcida do Flamengo, que chegou a temer pela não renovação do Felipe Luiz, mas o treinador multicampeão em 2025 tá de contrato renovado até o final de 27. Melhor acho que para todo mundo, né, Tetra? Sem dúvida. Plihal, ontem nós estávamos no programa e o Birner vai lembrar muito bem o que eu falei no final. Dei a minha opinião durante todo o programa, que foi muito bom. Agradeço ao fã de esporte, a galera do YouTube também. Mas eu vou repetir o que eu falei e o Birner está aqui para comprovar. Eu falei assim, cara, a melhor coisa é sentarem e se acertarem, porque é melhor para todo mundo. É melhor para o Felipe Luiz, é melhor para o Flamengo. O Flamengo não vai buscar no mercado um treinador por um valor mais baixo que esse. E não vai encontrar um cara que já está adaptado e que foi multicampeão no Flamengo. E para o Felipe Luiz também, ele não vai conseguir trabalhar na Europa agora. No Brasil ninguém vai pagar o que o Flamengo pode pagar. A melhor coisa para todo mundo é um acerto, um consenso, recua dali, melhora dali. E no final ainda falei, para mim será uma enorme surpresa se essa renovação não acontecer. Para mim já está renovado, para mim vai renovar. Disse isso. O Vitor Birner está aqui para dizer se eu não falei isso. Foi o que eu falei e aconteceu hoje, né? Eu acho que essa era a prioridade do Flamengo. Tá aí falando de Caio Jorge, o Vitão que também aí já praticamente acertou, e eu falei no final, a grande prioridade para mim é a manutenção do Felipe Luiz. Então, assim, isso aconteceu e agora para mim, continua o planejamento que eles já tinham conversas, né, Plihal? Para montagem, para reforços, aonde que precisa, aonde quer. Eu acho que, assim, é um grande presente para todos. Para o Flamengo, para o Felipe Luiz e para a nação rubro-negra. Esse, para mim, era o principal reforço que o Flamengo precisava garantir. Chamo de reforço porque, obviamente, não tinha mais contrato. E quando você não tem contrato, você não tem vínculo com o clube. Ou seja, o Flamengo mantém o Felipe Luiz e eu acho que é muito importante para ambos, pelo lado do Felipe. Primeiro, ele vai trabalhar com o melhor elenco do país, ele conhece os jogadores, ele tem a possibilidade de contratar mais reforços de alto nível por causa do orçamento bilionário do Flamengo. E pela perspectiva flamenguista, como o Flamengo é um clube muito peculiar, muito específico, você pensa, vou trazer um grande técnico de fora caso o Felipe não fique. Até esse cara se adaptar ao calendário com 2 jogos por semana, ao comportamento dos jogadores brasileiros. Mesmo se fosse o Arthur Jorge. Mesmo se fosse o Arthur Jorge. O Felipe conhece tudo que é o Flamengo por dentro e ele vai se tornar um treinador mais experiente. Para mim, o grande desafio do Flamengo ano que vem, e esse é mais um motivo que o Felipe, para mim, é essencial, é não baixar a guarda, não fazer da temporada que vem uma temporada de um time que foi campeão no ano anterior, mas sim uma temporada de um time que quer ser campeão mais vezes. Essa não é a cara do Flamengo nem do Felipe. Então, com o Felipe, eu tenho certeza que não. Então, eu acho que pro Flamengo, por ser um clube com muitas peculiaridades, a manutenção do Felipe, que é um grande técnico, foi essencial e de agora em diante os adversários estão podendo se preocupar ainda mais, porque envolve jogadores. Uma negociação envolvendo tantas cláusulas e, acima de qualquer coisa, tanto dinheiro, demora mesmo. Você não achou um pouquinho de drama exagerado? A demora não era normal para a gente já começar a ventilar tantos nomes e tal. Alguns torcedores do Flamengo já se dizendo desgastados com a negociação. Não sempre foi mais ou menos desse jeito? Plihal, faz parte do jogo, né?
Tem um show também, né? Faz uma cláusula, pede uma cláusulazinha ali, aí já solta um negocinho na imprensa aqui, olha, aí já entrevistam o Arthur Jorge lá, aí já fala que não é. Isso tudo faz parte da negociação. Isso tudo faz parte do jogo, daquilo que é hoje o futebol, daquilo que a galera, né, as redes sociais contam também em relação a esse tipo da repercussão, da pressão, né? Às vezes a pressão sai pelo lado errado. Pô, vocês vão deixar o Felipe sair? Beleza, só que é o seguinte, para vocês contratarem outro treinador, vocês vão ter que pagar o mesmo que ele está pedindo. Ou mais. Né? Ou mais. Então, assim, vale mais. Vamos fazer um sacrifíciozinho aqui. Felipe, vem cá, vamos sentar. Ah, não quero nada para minha comissão técnica, não. Vamos sentar, dividir aqui, depois eu converso com eles e tal. Então, tem uma série de outras coisas também nas questões internas dos clubes, né? E dos empresários, que eu acho que, como diria o professor, né? Pertence ao futebol, pertence ao espetáculo. Eu acho que, assim, é excelente a permanência do Felipe, né? Por tudo isso que o vovozinho já falou, pelo que o Birner também já falou, é um treinador que conhece o ambiente, conhece os jogadores. Eu acho que já sai à frente de todos, porque já conhece todo mundo. Agora, devido às contratações, nós vamos falar mais à frente. Sim, aí. Daqui a pouquinho. Tá cheio de recado aí, tá cheio de coisa aí pelas opções feitas pelo Flamengo, especialmente no ataque. Né? Porque oferecer, não sei se isso é verdade ou não, pelo menos nós estamos vendo aí, vai ser motivo da nossa discussão aqui mais à frente do programa, do Caio Jorge, o valor oferecido. Então é porque alguma coisa... Confirmado. Né? Confirmado. Então, assim, pagar o que querem pagar no Caio Jorge. E o Pedro? Eu acho, né, que é um recado, porque dentro daquela análise que nós vimos durante todo o ano, em jogos grandes, em jogos em que precisa de um centroavante um pouco mais forte fisicamente para marcar, pressionar, sair em velocidade, participar um pouco mais do jogo, que nós vimos com quantas vezes o Plata fazendo essa função, outros jogadores, e aí o Pedro depois, com o passar do tempo, quando ganhou, né, estou falando antes da lesão, né, quando ganhou uma condição, uma sequência, o time encaixou, mas em determinados momentos o Felipe ainda assim fez algumas opções por jogadores que pudessem marcar um pouco mais. Né? Então, acho que é uma forma de você poder cobrir todo o seu elenco, mas ao mesmo tempo de mandar a mensagem não de, não quero você, não é isso. Tem competição dentro do meu grupo aqui, é isso que eu quero ter um elenco que possa jogar 90 minutos, não 45, 60, eu acho 90 minutos, e por isso que o Flamengo está montando um elenco como esse. E uma outra coisa que eu acho que o Felipe já tem na cabeça, é uma pessoa inteligente, as pessoas, e tem um empresário inteligentíssimo só também, né? Então já sabe disso, é que assim, quanto maior a expectativa, maior a pressão. Quanto maior a pressão, o resultado tem que ser melhor. Possíveis contratações do Flamengo nesta janela que já está aberta. Lembrando que o Campeonato Brasileiro começa em menos de um mês, né? Começa no dia 28 de janeiro. Estamos hoje em 29 de dezembro. Já fechado o Vitão, 10 milhões e 700 mil euros, mais o perdão da dívida do Thiago Maia, que era de 5 milhões e meio de euros, contrato até dezembro de 2029. O zagueiro Vitão, numa posição incrivelmente carente do elenco do Flamengo, era a única, não está mais carente o setor defensivo, a zaga mais propriamente. O Caio Jorge já teve uma proposta de 30 milhões de euros, como o Birner falou agora, recusada. Existiu uma segunda de 22 milhões, mais o Cebolinha, jogador que o Tite conhece e gosta muito, o Cruzeiro, milhões de euros. Até anteontem a gente achava uma loucura o Palmeiras ter pago metade disso no Vitor Roque. Até hoje a gente acha, na verdade. E também um interesse já quase que declarado pelo Marcos Antônio, principal jogador de linha do São Paulo em 2025, que está emprestado pela Lazio ao São Paulo, só que o São Paulo tem prioridade de compra, tem que pagar 4 milhões de euros para exercer essa prioridade. 4 milhões de euros não parece nada nesse momento, né? Com esses valores que a gente está colocando no ar, mas o São Paulo promete dificultar bastante a saída do seu principal jogador de linha. Já que o Zinho chamou a minha palavra, porque ele ontem falava sobre a renovação do Felipe Luiz, eu chamo a do Zinho, porque ontem eu dizia, quando a gente fala dos reforços, que o Flamengo precisa trazer um outro volante.
Porque o Flamengo tem 3 que realmente jogam e o quarto, que seria o De La Cruz, a gente não sabe se vai conseguir jogar, se vai se manter na temporada. Como o Jorginho é essencial, insubstituível, mas é um cara com uma certa idade que você precisa dosar ao longo do ano. O Eric também é essencial, teve algumas lesões. E o Saúl também é um jogador experiente. O Flamengo vai trazer um outro volante. Eu tenho absoluta certeza que o Felipe Luiz quer outro volante. E se trouxer o Marcos Antônio, é um belo reforço. O São Paulo tem interesse no Alan, jogador do Flamengo, que foi pouco aproveitado nessa temporada, sequer relacionado para o Campeonato Mundial de Clubes, por exemplo, para esse último, né, a Copa Intercontinental, realmente fora dos planos do Felipe Luiz, mas daqui a pouco a gente vai falar do São Paulo ao longo do programa. Imagino que o São Paulo, ainda mais depois de tudo que aconteceu administrativamente e politicamente no clube, vá perder um jogador como o Marcos Antônio. Aí acho que o torcedor se desconecta de vez com o time. Mas, ainda falando de Flamengo, você concorda com o Birner, Zé? A segunda maior carência do Flamengo, a primeira estava ali no miolo de zaga. Eu acho só que com 3 jogadores, agora tem o quarto Vitão. Eu acho que é o centroavante reserva, tá? Também. Mais do que o meio-campista? Não, mais do que o zagueiro. Mais com o zagueiro? Eu acho. Mas o Flamengo tinha 3 zagueiros na temporada. Mas eu acho que ano passado, quando o Pedro se machucou e o Felipe queria um artilheiro de fato, ele olhou para o banco do elenco mais rico do país e não tinha uma opção. Ele tinha para fazer a marcação, pressão alta, intensa, plata, como o Zé chamou a atenção na abertura. Ele tinha o Bruno Henrique, que joga ali, mas obviamente também já tem uma certa idade e não é possível que um elenco tão caro, um time tão rico, não tenha um artilheiro de fato para opção para o seu... Do centroavante e reserva ser o artilheiro do último Campeonato Brasileiro. E o Zinho acha que a prioridade é outra, vai falar daqui a pouco. Zé. Ah, mas eu não acho que você vai pagar 30 milhões para deixar no banco. Não acho. Sim. Não acho. É o que eu falei, o recado ele está sendo distribuído aí, no bom sentido. Quem está no elenco do E uma Flamengo... troca, Zé? Pedro indo para o Cruzeiro e o Caio Jorge para o Flamengo. Eu não sei se seria assim. O Tite gosta, né? O Tite adora o Pedro. Tite adora o Pedro. O Pedro jogou bem. O Tite adora e o Pedro. Felipe Luiz, assim, pro jeito que o Flamengo joga, também tenho certeza que adoraria o Caio Tem dois Jorge. que o Tite adora. Adora o Pedro e adora o Cebolinha. Se bobear até o pedido do Cebolinha, né? Deve ter sido partido também um pouco do Tite nesse sentido. Né, que as pessoas conhecem o Tite, conhecem também que a melhor fase do Cebolinha no Flamengo foi com o Tite. Então, não sei. É isso que eu disse, que tem uma série de coisas aí. Eu lembro da época que eu era jogador de futebol. Acho que o vovozinho também passou por isso. Você começa a ver contratação, contrata aqui, contrata dali. Opa, peraí, tá chegando gente na minha posição. Peraí, não, bicho vai pegar, vamos correr, não vai jogar, entendeu? É isso que eu tô dizendo, porque no elenco, cada especulação ali, você reage de uma forma. Então, quando eu vejo ali, Caio Jorge, né, 22 milhões mais Cebolinha. Opa, Cebolinha quando Cebolinha olha ali, já estou sendo negociável, coisa que no ano passado não aconteceu. Entendeu? Virei moedinha de troca. Virei moeda de troca. Então tem algumas coisas que, assim, dentro do futebol a gente entende como alguns recados, mas o BAP falou vejo que ele quer concorrência de alto nível em cada posição. Sim, por isso que eu falei que quando antes no meu comentário anterior eu falei assim que o Felipe está demonstrando o seguinte: olha, eu quero competição dentro do elenco para jogar 90 minutos, porque nós cansamos de falar aqui que muitas vezes o Flamengo jogava 45 minutos e no segundo tempo tinha problemas. E vale lembrar, nós ressaltamos muito o Flamengo depois dos 3 jogos contra o Inter, porque o Flamengo conseguiu jogar 90 minutos, que era uma crítica que vinha sendo feita ao Flamengo. Depois disso ele conseguiu jogar... Aquele meio campo que o Tetra falou agora há pouquinho. Sim. O Jorginho e Saúl, os dois dando show. Dando show. Só que o que acontece... O Saúl depois iria perder o lugar no time. Só que eu acho, ele precisou porque não conseguia segurar. Aguentou. Não, e aí você tem que ter um cara mais marcador, que era o Pulgar. Eu acho que o meio campo do Flamengo nesse sentido precisa de um cara a mais. Porque o Jorginho... Mas não o Marcos Antônio, Zé, pelo amor de Deus. Não sei. Deixa o Marcos Antônio. Aí eu não sei. Mas eu estou dizendo, para a administração do elenco, ainda mais pela quantidade de jogos que vai ter, né, que terão um atrás do outro, essa divisão dos campeonatos, né, eu acho que é necessário. Centroavante,
ele está precisando, ele quer um centroavante diferente, ele quer um centroavante que tenha a característica do Caio Jorge. O Plata ele já tentou, ele viu que tem resultado, mas não é o que ele esperava. Eu acho que é aquela questão de vamos fechar aqui todas as... Plata funciona sem bola e não com ela. As circunstâncias, né, todas as características que eu preciso para precisar mudar o jogo, eu tenho como jogar. Então é isso aí, rapaziada, finalizando aqui mais um vídeo, galera, espero que tenham gostado, hein? Se você gostou, deixa o seu like pra me ajudar aí, galera, não custa nada pra vocês e me ajuda demais aí. Se inscreva aqui se você é flamenguista e não deixe de ativar o sininho das notificações para vocês não ficarem de fora dos próximos vídeos. Galera, eu fico por aqui, tamo junto, até a próxima, valeu e fui!